Bem-vindos e bem-vindas a Deoquímica, o podcast do ONONO, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. Hoje estamos com o primeiro episódio da série de Economia Circular, que a gente está construindo em conjunto para trazer um pouco de conhecimento e experiências dos especialistas, um tema tão relevante para o nosso mundo, né? E para as nossas empresas, principalmente. Aqui, dentro do ONONO, a gente trabalha muito, dentro da BASF também, com economia circular, e temos um hub de economia circular justamente porque achamos que nós podemos ser parte do problema ou parte da solução. E escolhemos isso, e para trabalhar em conjunto, articulando os diferentes elos da cadeia e parceiros que podem trazer soluções para o tema da economia circular, temos esse espaço, então, justamente esse podcast para trazer conhecimento. E também, por que não, trazer ideias e canais para conectar com esse tema tão relevante. Então, eu sou Ornella, não me apresentei no começo, porque eu gosto muito do tema e começo a falar muito. Eu sou Ornella da equipe da BASF e hoje estou aqui com convidados especiais para falar do ABC da economia circular, sim. Nesse podcast, ao longo dos diferentes episódios, a gente vai falar um pouco de conceitos, mas também depois vamos trazer o olhar dos diferentes selos da cadeia. Vamos falar do consumidor, dos catadores, das cooperativas, das empresas e de muito mais. Então, fiquem ligados porque vem muita coisa boa por aqui. Mas, como eu falei antes, hoje estamos com especialistas que têm cases muito bons para contar, que vão nos ajudar a destrinchar esse tema da economia circular, para entender muito mais o que é, quais são as oportunidades e, por que não, alguns exemplos bem práticos para todo mundo entender melhor do que é isso. Então, temos o Gabriel Domingos, da Ambipar, e temos a Cecília Seravalli, da Nestlé, que vão me acompanhar hoje com essa conversa. Bom dia, bem-vindos. E eu gostaria Obrigado muito... pela oportunidade. Não, está ótimo ter vocês aqui nesse primeiro episódio. Então, estamos inaugurando, tem muita coisa aqui acontecendo no mesmo tempo. Então, eu queria primeiro, antes de começar a entrar no tema, um pouco conhecer vocês, né? Que vocês fazem, como foi a sua jornada para entrar nesse tema tão interessante como é a economia circular. Ceci? Oi, Ornella, Gabriel, obrigada pelo convite. Eu adoro falar de sustentabilidade em lugares diferentes, porque eu sempre digo que sustentabilidade é um tema que a gente tem que contar para todo mundo, né? Para a gente mostrar os diferentes, as visões diferentes sobre sustentabilidade. E como eu cheguei até aqui, eu falo que a BASF tem bastante importância nessa minha trajetória, né? Porque a BASF, eu tenho uma conexão com ela. O meu pai trabalhou na BASF por muitos anos e ele foi o primeiro diretor-presidente da Fundação Espaço Eco. E foi por causa dele que eu entendi, né, o nome dele é Vitor Seravalli, é por causa dele que eu entendi que sustentabilidade poderia ser um ofício, poderia ser um trabalho mesmo. Então, trabalhamos juntos por muitos anos em consultoria de sustentabilidade. Então, a minha formação é engenharia de alimentos, sempre trabalhei em empresas de alimentos e faz 3 anos e meio que eu estou na Nestlé, cuidei da sustentabilidade de Nespresso por 3 anos e pouquinho, e faz poucos meses que eu migrei para cuidar de sustentabilidade para os cafés da Nestlé. Então, são marcas de Nescafé, Nescafé Origens, cápsulas de Nescafé Dolce Gusto e também as cápsulas compostáveis, que é uma inovação na área de sustentabilidade da Nestlé. Ótimo, que você vai nos contar um pouco mais agora daqui a pouco. Então, está na família a sustentabilidade. Com certeza. E aqui estamos em família, então. E aí, Gabriel? Bom, eu sou da Ambipar, né? A Ambipar é uma multinacional brasileira na área de gestão de ambiental, de uma forma geral. E eu trabalho com essa área de economia circular há aproximadamente 12 anos já, né? Minha história começa no Polo Industrial de Cubatão, que é uma cidade bem emblemática, foi a primeira cidade a se industrializar do Brasil, né? Então, ela tem toda essa história, né, do primeiro polo industrial, foi cidade símbolo de recuperação ambiental concedida pela ONU. E eu, na Ambipar, eu lidero a parte de inovação, né? Na Ambipar nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento que é dedicada à valorização de resíduos, né? Eu sou engenheiro ambiental de formação, especialista na área de gestão de inovação, e estou aí na Ambipar há pouco mais de 7 anos nessa empreitada. Excelente. Então, que melhor que vocês para responder a primeira pergunta? Isso parece quiz de prova de faculdade, mas... Quando sustentabilidade nem chamava sustentabilidade, né? Exatamente. Você falou, há 12 anos trabalhando com economia circular, tem muitas pessoas que talvez estão começando a ouvir isso há muito pouco tempo. E olha, tem
já há Sim, sim, mais sim. até de 12 anos trabalhando com esse tema. Então, é um conceito que talvez antes tinha outro nome, você conhecia de outras formas, agora o que tem nome é bom para visibilizar. Então, vamos definir, né? O que é economia circular? Como poderíamos definir isso em simples? Eu simplificadamente, eu gosto muito do exemplo da circularidade, né? A gente está muito habituado com aquele padrão de consumo, né? Produção, consumo e descarte, que é a economia linear. E aí, quando a gente vem de forma bem didática, as pessoas entendem muito, muito fácil isso, né? Você saiu daquele descarte, você volta para a cadeia de produtiva através de algum produto, alguma utilidade que minimize os custos de destinação, os recursos naturais, né? A quantidade de recursos que a gente precisa e sempre com esse viés de impacto, né? De que a gente ouve muito falar de ESG. Então, é basicamente sair esse modelo tradicional que nós estamos habituados muito, linear, e voltar a fazer a circularidade desse modelo, desse novo modelo de economia. Basicamente, eu enxergo dessa forma. E a gente está muito acostumado, né, nesse momento, esse modelo linear de simplesmente descartar. Mas aí a gente começa a enfrentar algumas questões que estão impactando toda a humanidade. Então, primeiro que a gente não tem tanto recurso, os recursos são finitos. Então, se a gente não aprender realmente a dar uma segunda vida, né, pensar antes de fazer um produto, se aquele material ele pode ser reutilizado, se ele vai desaparecer em pouco tempo, se ele já vem de um outro material, né? Então, pensar no recurso antes de fazer o ecodesign dos produtos. Mas também temos a questão de que a população está crescendo, está se concentrando nas áreas urbanas, a gente não tem espaço para tanto resíduo, né? Não temos como absorver, temos questões relacionadas ao impacto, né, desses resíduos, a gente não fica escutando sobre microplásticos, né? Toda essa questão que a gente precisa enfrentar. Todo mundo concentrado, não tem espaço para tanto resíduo, né? Então, nós precisamos realmente pensar circular, mudar essa forma de pensar para que realmente a gente consiga ter um futuro sustentável, deixar um planeta melhor do que a gente encontrou. E aí a gente alinha também com a questão econômica, né? Que você, a partir do momento que você faz essa circularidade, né? Você agrega valor, gera economia para a cadeia, gera sustentabilidade para a marca, né? E também a gente, né, esse conceito de descarbonização, de mudanças climáticas, ele está totalmente ligado, né? Imagina se você tem uma embalagem que você precisa de recursos derivados de hidrocarbonetos na indústria de petróleo e você deixa de extrair isso, né? Então você gera uma forma de incentivo à promoção da cadeia produtiva, que é a coleta, as cooperativas, e você. Só que é uma questão cultural também, né? A gente tem que ter muito essa visão de mudar, né, o nosso padrão de consumo e dar valor, trazer essa importância, né? Então, acho que é uma agenda, né, que está ainda. Eu vejo que, apesar de estar todos esses anos, né, tem muita coisa para melhorar. Vejo com bons olhos o cenário, como nós estamos avançando, principalmente no setor privado, né? Empresas privadas são exemplos, empresas multinacionais, até pela conjuntura que a gente se coloca no mercado, mas em síntese é isso, né? E aí, você comentou o tema de que talvez não se avança tão rápido. A gente tem alguns números, né? O Global Circularity Index, que fala que mesmo que em algumas regiões está crescendo o índice de circularidade, no geral tem reduzido, né? Um pouco. Isso é um desafio grande para nós como empresas e para os consumidores e para todo mundo. Como vocês acham que tem essa possibilidade de gerar mais negócio e de ajudar para evoluir nesse índice a partir dessa mudança de economia linear para circular? Olha, como eu disse, eu vejo o mercado privado muito à frente, está puxando essa agenda, né? Agora, a grande problemática é o pós-consumo, né? Como que a gente aumenta o índice de reciclabilidade depois que esse produto sai da indústria? Essa é uma dificuldade enorme. E não tem como, né, não investir nas cooperativas,
na profissionalização, trazer essas pessoas, porque tem tudo a ver com o S, do ESG, né? E você tentar inserir essas pessoas que tenham uma maior produtividade, maior receita. Então, eu acho que o setor privado é muito forte nisso, e agora tem essas questões que não dependem só do setor privado, né? As regulamentações, as agências, né? As políticas públicas de fomento é muito importante estar avançando, né? Tem esse crédito de logística reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tá com um viés muito, muito positivo na questão dos cooperados, desse conceito de cooperativismo. Então, eu vejo que precisa trabalhar, né? Governo, setor privado, sociedade civil, até o engajamento das pessoas, né? Sim, é um tema de muitos stakeholders, se você for pensar. Então, se for pensar no no ecodesign, então, as matérias-primas que a gente tem, que aí bate completamente na questão de legislação. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa em reciclagem de cápsulas de plásticos, hoje a gente não consegue usar uma cápsula não pode virar outra cápsula. A gente não tem uma legislação que permite. Então, claro, precisa ter todo um esforço para desenvolver a melhor tecnologia possível que purifique, digamos assim, esse plástico para poder voltar a uma cápsula virar cápsula. Então, a indústria tem que ser envolvida, né, setor de pesquisa, desenvolvimento, mas também a conexão com o governo para que isso seja aprovado. Tem a questão da conscientização, do consumo consciente. Então, hoje a gente fala, se for olhar, as pessoas não reciclam nada nas casas delas. Então, tem um desenvolvimento, um engajamento, uma educação que precisa acontecer, uma mudança de cultura que entenda uma reciclagem, uma separação de resíduos como uma coisa natural, que deva acontecer de todo jeito. Então, sim, engajamento do consumidor, educação é fundamental e hoje é uma das grandes barreiras. Tem uma questão logística aqui dentro do país. Então, o país é imenso. Então, hoje, né, sei lá, o nosso centro de triagem de cápsulas, centro de reciclagem de cápsulas fica em Osasco. Então, eu preciso trazer tudo que eu coleto para Osasco. Como é que eu vou trazer uma cápsula que é consumida no norte, no nordeste, com uma baixa pegada de carbono, custa muito alto. Então, são, acho que, várias questões envolvidas que são desafios, mas que a gente vem conseguindo avançar aos poucos, com projetos pilotos, trabalhando primeiro nas grandes capitais, trabalhando essa questão de educação, mas realmente é um trabalho de formiguinha e que o setor público tem, acho que, uma responsabilidade muito grande para investir em economia circular, porque, afinal de contas, o impacto também é causado por nós, mas eu acho que nós somos o grande caminho da solução, porque a gente tem poder de influência, de ter um grande impacto quando se fala em economia circular. E tem as marcas que chegam no consumidor, que podemos também fazer que essas marcas ajudem e fazer a vida mais simples, e nas campanhas de conscientização, trazer isso para a cabeça deles, né? E que as tecnologias também façam com que isso seja mais fácil, porque ninguém quer resignar também qualidade de vida e conforto no curto prazo, mesmo que o trade-off, no final das contas, seja positivo, né? Exato. Então, dando um exemplo da Nespresso, né? A Nespresso, ela é uma marca de café da Nestlé, cujas cápsulas são feitas de alumínio. E a Nespresso, ela tem um grande ponto positivo, que ela tem boutiques. Então, ela tem lojas próprias, onde o vendedor de cápsulas consegue conversar diretamente com o consumidor. E eu sempre falo para eles assim, né? Se vocês têm 1 segundo para falar de sustentabilidade com essa pessoa, porque você tem que falar de café e tal, mas 1 segundo, o que você fala? Fala de reciclagem. E eles falam muito assim, né? Que às vezes a gente tem um super esforço, a gente fala de reciclagem e ele fala assim, mas eu não reciclo nada na minha casa, né? Então, a gente vê realmente que falta uma questão de engajamento, de conhecimento do consumidor. Por outro lado, aquele vendedor de café pode ser uma pessoa que vai mudar o comportamento desse consumidor. Talvez o consumidor comece a reciclar as cápsulas,
e comece a reciclar. Eu já escutei casos assim, né, do consumidor que aprendeu a reciclar com a nossa marca. Então, isso é muito interessante e nós temos esse poder, porque a gente chega na casa do consumidor, né? Então, se você for pensar de uma Nestlé, que 99% dos lares tem produto Nestlé em casa, né? Os nossos produtos são uma importante ferramenta de comunicação também. Exatamente. E aí, a gente estava conversando um pouco também, você trouxe o ponto de como fazer isso de forma fatiada, né? De também mostrar que isso tem benefícios e que pode dar soluções, não só no ecodesign, mas também principalmente no pós-consumo, de forma de ir fazendo testes e mostrando, né? Você pode contar um pouquinho mais alguns exemplos que vocês estão fazendo na Ambipar nesse sentido? Sim, só dando um passo para trás, né? A gente acredita muito, né? A Ambipar, quando a gente fala gestão de resíduos, né, de gestão ambiental, a gente tem desde da resina reciclada que a gente recupera até a mensuração disso sobre crédito de carbono, como que a gente recoloca isso, a coleta pós-consumo. Então a gente começou o movimento lá em meados de 95, né? Então a Ambipar foi muito pioneira, a primeira planta de compostagem do estado de São Paulo, nós criamos, né? Começamos a verticalizar nessa parte. Então, é o nosso core, né? É o nosso core, a economia circular. E aí eu me sinto muito confortável de falar e até puxando por esses exemplos, né? Porque lá na Ambipar nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento focado nesses pilares de desenvolver tecnologias com viés de economia circular. Então, a gente recebe muitos resíduos de diversos segmentos industriais, todos eles. A gente não trabalha tanto, o nosso departamento não trabalha tanto com aqueles resíduos mais convencionais, né? Papelão, alumínio, sucata. A gente trabalha mais com o complexo, né? Que a gente não vê tanto, mas é o que representa uma grande parcela aí. Então lá a gente tem uma estrutura numa equipe multidisciplinar, né? Temos laboratórios, plantas de operação e a gente consegue entender um pouco as dores do proponente, né? E fazer uma prototipagem de introduzir logo esse conceito, né? Então, eu tenho um resíduo de cápsulas até, se me permite, eu trouxe um exemplo aqui, Claro. porque eu vou mostrar e vou explicando também para quem não está vendo o vídeo, de como a gente consegue operacionalizar essas coisas, né? Então aqui, por exemplo, é um projeto que teve um impacto social e ambiental muito significativo, que são cápsulas. Vocês podem ver que são cápsulas que são sobras da indústria farmacêutica, né? Que não foram utilizadas, né? Ela não teve nenhum contato com o fármaco. E aí a empresa da indústria farmacêutica falou, olha, estou mandando esse resíduo para incineração, estou mandando para o aterro e a gente quer fazer a circularidade desse resíduo, né? E aí a gente desenvolveu essa tecnologia, viu que o colágeno ele tinha uma propriedade muito boa para nutrição, né, de solos, né? E aí nós começamos a utilizar um adubo orgânico feito também com resíduos das indústrias de celulose. E aí nós introduzimos sementes de árvores nativas, né? E fizemos testes de germinação e vimos que além dela proteger a semente, né, contra insetos, enfim, contra o sol, e ela traz uma dupla função, né? Ela nutre e protege. Então, poxa, um exemplo muito didático que, assim, às vezes parece óbvio, né? Mas, poxa, resíduo que está muito bem estruturado, não tem deformidade, não tem nenhum tipo de contaminação, não teve contato do fármaco e serviu como um dois em um e trouxe impacto, né? Hoje a gente está fazendo um projeto desde reflorestamento lá das tragédias de São Sebastião, né? Daquelas áreas que deslizaram, né? Porque ali é uma área da Serra do Mar que tem difícil acesso. Então, esse é um dos exemplos de diversos outros exemplos que a gente traz para o cliente essa visualização e a gente consegue ter os feedbacks rápidos, né? Esse caminho não vai concorrer com o meu core business, né? Então, eu não vou pegar a cápsula e usar como cápsula para colocar
uma outra vitamina, alguma coisa do tipo. E esse feedback é muito interessante, né? Porque você poupa tempo, você poupa recursos. Então, em linhas gerais, o que eu posso resumir, né, nesse conceito de desenvolvimento é você trazer a prototipagem rápida e ter esse feedback multidisciplinar, seja com compliance, seja com compras, porque às vezes tem alguma estratégia da empresa que eles não enxergam, né? Fala, olha, então esse é um exemplo muito interessante. E é interessante mesmo porque mostra que a economia circular ela é muito fruto de criatividade, de inovação, né? Para não ficar simplesmente no básico da reciclagem. Acho que isso é uma coisa muito legal de pensar em economia circular, que não é só reciclagem. É óbvio que reciclagem é uma ferramenta extremamente importante, valiosa, necessária, mas a gente precisa usar essa criatividade para fazer realmente o produto ser utilizado com alguma coisa que foi reutilizada, que dure pouco, enfim, e também que tenha uma grande duração. Então, eu acho que inovação e circularidade têm tudo a ver e andam juntas para a gente dar novas soluções diferenciadas para dar uma segunda vida aos objetos. E realmente, problemas complexos requerem abordagens complexas que a gente precisa fazer fácil, porque senão ninguém quer ir nesse caminho, né? E a gente, por exemplo, dentro da estratégia de economia circular da BASF, temos justamente estender os ciclos, fechar os ciclos e novos modelos de negócio. Então, vai tudo nessa linha. Quando a gente pensa como desenvolver isso e que gere algum insight para depois construir sobre isso, essa abordagem faz toda a diferença. E parcerias fazem com que tudo seja mais fácil, porque você não precisa ter um super time de economia circular dentro, mas conhecer o Gabriel, por exemplo, para ajudar nesse sentido de como vão prototipar e como vão fasear o problema em diferentes partes para ir trazendo soluções ou também resposta de que não deu certo e que temos que procurar por outro caminho, né? E o momento é muito oportuno, né? Você mesmo falou, a gente... Eu vi um artigo um tempo atrás, né? Nunca houve, claro, falando uma coisa aqui, né? Óbvia, mas a conjuntura econômica para a mudança desse paradigma, né? Então tem muitos recursos, né? Desde a Revolução Industrial, nunca teve tantos recursos nessa agenda de mudanças climáticas, de descarbonização, então o momento é muito propício. Não, né? Então a gente tem que criar esse novo modelo de economia, porque tem recursos, tem as startups, tem as empresas com esse conceito de open innovation, de todas as grandes, né, de descentralização, de inovação, que às vezes burocratiza, né, essa centralização, às vezes não é core business da empresa, né? Vocês fazem a parte das cápsulas de café, né? Como que eu vou entender uma empresa de resinas, a parte do alumínio? Então, às vezes, você consegue fazer essas conexões e criar uma agenda positiva para solucionar a dor mesmo, né? Então, isso que é uma coisa bem importante também. E justamente contar, né? Porque contar faz o efeito de que chegue a mais pessoas. E porque quem está fazendo de maneira séria, que é o caso de vocês e de muitos outros, tem essa responsabilidade para justamente engajar outros atores. A gente ouve um pouco esse conceito de greenwashing, né? Que as empresas agora têm medo, às vezes, de contar os compromissos, mas justamente estando nesse momento é uma responsabilidade muito, muito grande, que vocês devem perceber um pouco esse bom efeito de comunicar para justamente traccionar outros atores que sintam essa responsabilidade para ir para frente, né? Uma comunicação realmente ela tem que ser muito cuidadosa, mas ela é necessária. Como que eu vou trazer uma cápsula de volta se o consumidor não sabe que a gente recicla, que a gente dá uma segunda vida para essa cápsula? Como que eu vou ensinar, né? Então, a Dolce Gusto acaba de lançar uma cápsula que é compostável. Eu falo, a comunicação, o engajamento, a cultura da compostagem é muito menor do que a cultura da reciclagem ainda. Então, ensinar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre compostagem. Talvez a pessoa nunca tenha sequer sabido que ela pode dar um destino diferente para o resíduo domiciliar dela. Então, é nosso papel, sim, comunicar com cuidado,
né? Acho que, obviamente, que tomando cuidado com greenwashing, falando corretamente, sabendo das nossas responsabilidades, mas se a gente não comunica, a gente perde a chance de levar a economia circular para a casa das pessoas, né? Então, é extremamente relevante. É extremamente oportuno, né? Porque é uma questão de propositura e coerência, né? Você tem uma empresa que está, às vezes, listada na bolsa, grandes multinacionais, você vai ser cobrado, né? Nossos clientes, eles arbitram em tudo. Então, meu cliente é quem compra um produto meu, quem compra uma ação minha. Então, essa coerência, se a gente não se regular, não vai ter espaço para gente que não tem coerência e não tem um discurso ético e uma prática ética, né? Acho que tudo tende à ética e a gente está tendo essa oportunidade de ser protagonista dessa mudança. Então eu vejo isso de uma maneira muito positiva. E tem que divulgar, assim, eu tinha uma professora que ela falava assim, ó, ela é da área de inovação, ela falava assim, é tão difícil inovar no Brasil que quando a gente cria alguma coisa a gente tem que mostrar, cacarejar, né, botar ovo ali, porque é difícil mesmo, né? A gente tem uma cultura que está mudando essa transição, né, de incentivos, mais a questão dos recursos. Então, eu vejo com muitos bons olhos e eu acho que o mercado vai regular tudo isso, porque não dá para ficar uma coerência que não bate, né? As coisas estão aí, qualquer clique que você dá na internet você acha, então isso é a tendência normal. E talvez, desculpa, só complementando aí, você falou do tema do timing, que já estão demandando, mesmo que não. Também é isso, coerência, né? Fazer a coisa certa e também pensar por outro lado. Se você faz quando ainda não é pedido, quando seja pedido, você vai estar pronto. Então, percorrer essa curva um pouco antes, essa coisa de early adopter, ajuda muito para você estar pronto e depois isso não ter que repassar no consumo final. É uma forma que você já está pronto e tem uma entrega mais concreta e depois pode refinar. E, além disso, a importância que tem até de discussões pré-competitivas entre empresas do mesmo setor e em associações de alimentos, enfim, de qualquer setor, a importância que tem dessa conversa chegar para o setor. E não só para uma empresa específica, só para o... Eu vejo cada vez mais que a gente vai conseguir avançar, por exemplo, na questão de reciclagem de cápsulas, que é um tema que eu falo muito, porque eu trabalho com cafés, afinal de contas, quando as empresas olharem a questão do resíduo como uma questão de todos, né? Então, acho que não funciona só para cafés, mas para qualquer outra organização, que essas discussões pré-competitivas, onde empresas busquem soluções comuns, investimento focado para dar soluções a resíduos, por exemplo. Então, também acho que essas discussões em associações também são extremamente importantes, relevantes para a economia circular andar quando se fala de setor privado. E às vezes é difícil colocar todo mundo no mesmo barco e essas discussões levam tempo, mas depois o resultado é muito mais escalável e a gente aprende. Nós temos alguns exemplos aí também. Acho que o importante também é o impacto que elas trazem, né? Quando a gente... ela está totalmente ligada ao social, né? E quando a gente traz uma tecnologia que você tem deixa de usar matéria-prima e traz essa divulgação do impacto social é muito positivo, é muito interessante isso. Então a gente tem que explorar, né? A gente estava conversando, né? Coincidentemente eu falo, olha, eu faço álcool com as suas sobras de bolacha e pães. Aí fala, poxa, mas o Brasil é muito forte no álcool, né? Já tem um álcool de cana-de-açúcar, né? É uma tradição brasileira, um orgulho, né? No entanto, se a gente pensar, poxa, mas eu tenho um resíduo que ele tem açúcar, que ele tem amido, então ele tem uma produção que ele poderia ir para outro destino, por que não fazer essa circularidade e trazer isso para os congêneres, né? Porque a gente começou esse projeto na pandemia com uma coisa piloto, né? Vamos fazer álcool, né? Teve o auge da pandemia que em alguns momentos o álcool ficou caro, até em certos momentos faltou, né? Então a gente começou com um caráter de aprendizado mesmo, e aí começamos a fazer álcool e distribuir para os nossos colaboradores. Aí distribuímos para
Corpo de Bombeiros, pro SUS, para a rede, e falou, olha, esse álcool não é de cana-de-açúcar, é um álcool tão bom quanto, seja o álcool 70, e hoje já estamos fazendo até etanol. Você vê que interessante? É. Talvez o que começou de uma forma, depois leva para outro Começa com um caminho, piloto, o Sim, processo. sim. E eu acho que um outro aspecto muito interessante da economia circular também, que não é uma questão ambiental apenas, a questão social ela é completamente envolvida. Quando você fala em resíduo, né, gestão de resíduos aqui no Brasil, é totalmente descentralizado. Eu lembro que uma vez a gente foi pesquisar como é que faziam-se a gestão de resíduos de cápsulas na França. E na França, eles têm 70 centrais de tratamento de resíduos e todas são mecanizadas. Então, basicamente, que na coleta seletiva, se tem cápsula, ela é separada mecanicamente e direcionada para reciclagem. Aqui no Brasil, nós temos mecanizadas aqui em São Paulo, 2 grandes usinas. Temos cooperativas de reciclagem que são cadastradas na prefeitura, só na cidade de São Paulo. Temos cooperativas que não são cadastradas, temos o catador. Então, vai aumentando essa descentralização, então a gente nunca sabe para onde aquele resíduo está indo. Então, o quanto cuidar dessas pessoas, capacitar essas pessoas que estão trabalhando ali diretamente com o resíduo é importante tanto para dar uma destinação correta para todos os resíduos, mas também para que elas sejam remuneradas da melhor maneira, que tenham uma qualidade de vida e uma vida digna com a remuneração da reciclagem. Né? É mega, mega relevante esse ponto e muito bom porque você está trazendo um conteúdo dos próximos episódios, então fiquem ligados também, porque vai ter mais conteúdo sobre esses selos. Mas você trouxe um ponto que aí vou ficar um pouco mais séria, porque realmente precisamos, né? Algo falamos, mas se realmente é tão bom, a gente está falando de economia circular, é negócio, é legal para o planeta, é legal para o social, por que não se expande mais rápido? Que vocês acham que hoje seriam as pedras no caminho que podemos sinalar para despejar um pouquinho? Olha, um ponto que eu coloco muito, né, que eu, até sendo repetitivo, né, essa mudança de acordos setoriais que o Brasil é signatário, essa agenda comum, né, que a gente está há bastante tempo e a tendência sempre a aumentar, eu acho que isso pode ser um fator puxante, né? Tivemos um momento atípico, que foi a pandemia, tivemos que se reinventar, enfim, né? Você teve padrões de produtos que aumentaram, a questão das embalagens, mas eu sou muito otimista com relação a esse tema, né? Até porque eu trabalho com isso e vivo e respiro isso, né? Então, é uma forma, as empresas que praticam o conceito, ela vê não só um valor, eu chamo que é um valor intrínseco, né? Intangível às vezes, né? Porque você coloca uma prática, né? Às vezes eu recebo desafios lá no laboratório, que às vezes as empresas falam assim, olha, eu tenho uma meta para cumprir, né? Eu não quero mais mandar para o aterro, eu quero fazer algo institucional para os meus colaboradores, fazer uma semana de meio ambiente. Aí a gente faz vários produtos lá e isso, de certa forma, melhora a imagem da empresa, valoriza os índices de sustentabilidade, a nota dela no CDB e tudo mais, né? Então, de certa forma, você valoriza as ações da empresa. Então, não só uma receita direta, né? E eu tenho visto o movimento desses acordos que é puxante, né? Que vai ser alavancado, não só... porque a gente fala assim, realmente, o que você fala, né? Por que a gente não evolui mais, né? Porque você tem acordos setoriais que você precisa fazer a conexão entre a indústria e o pós-consumo, mas existe uma afinidade de coisas que precisam ser feitas, né? O grande conceito aí é que mandar para aterro é barato. É barato, é uma... Assim, e o Brasil ainda tem muitos lixões. Então, poxa, a gente está falando de economia circular, de criar tecnologia de inovação, sendo que a gente tem lixões ainda. Isso devia ser uma coisa absurda. É crime ambiental, devia ter se fechado, né? Então, o papel dos gestores públicos é fundamental
para a gente não deixar essas arestas, né? A partir do momento que se regular, falar, olha, aterro zero, não tem mais lixão, temos uma legislação forte, que é a Política Nacional, com mais de 10 anos de vigoração, né? A Lei 12.305, de agosto de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quanto nós avançamos, né? A lei é bem clara, né? Valorizar os resíduos mediante a geração de rendas e a sua circularidade, em linhas gerais, né? De forma didática. Então, você tem um arcabouço jurídico que dá segurança jurídica e o que precisa fazer é intensificar esses protagonistas, que são o setor privado, porque é o que move a economia, né? Você tem a segurança jurídica que vai ajudar muito isso, e eu acho que agora com a intensificação desses acordos globais, que nós somos signatários, né? Então a gente tem que cumprir, acho que vai dar uma acelerada. Vai dar uma acelerada. Vai ser uma acelerada. Eu também Estamos tenho otimistas, então. Também tem essa impressão, assim, que está ganhando tração o tema. Vejo grandes organizações com metas muito claras, muito específicas. É claro que eu acho que 2025 é um marco importante, que vai começar a serem divulgados resultados em 2030 mais ainda. Então eu vejo que a conversa e a ação vai começar a tomar tração, e já começou a tomar tração, e vai mostrar resultados nos próximos anos. É um pouco angustiante, porque a gente tem os ODS, que são os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que precisamos cumprir até 2030. 2030 está chegando perto, né? Então, começa a dar essa angústia, mas eu vejo mudança, eu vejo grandes organizações ajustando a sua governança para estabelecer essas metas e atingir essas metas também. Então, acho que eu tenho essa esperança de que os resultados vão começar a aparecer em 2025, 2030 mais ainda, mas se não for os resultados, acho que nós vamos ser obrigados a seguir nessa direção pelos impactos aí em relação a mudanças climáticas. Então, se a gente não correr porque a gente quer e deseja, vai ser porque a gente vai ser obrigado. E eu vejo que com esse doses de optimismo que a gente está conversando aqui, eu acho que estamos chegando ao nosso final do podcast. Se vocês tiverem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, é muito importante também. Um pouco resumo, né? A gente falou de que é economia circular, falamos de alguns exemplos, qual é o caminho das pedras e a importância, realmente, isso é o que eu mais quero deixar para a audiência aqui. Não sei se vocês concordam, mas é essa coisa do coletivo, né? De trocar, de testar, de usar metodologia, de falar com quem sabe. Não precisamos saber tudo. Para isso, temos as pessoas que sabem e conseguem construir, e que timing é tudo. Às vezes, é importante timing e coerência, né? São alguns conceitos que são bem importantes, e aqui estamos justamente para trocar. Esse é um primeiro espaço, mas continua. Tem muito mais aqui dentro da BASF, na Nestlé, na Ambipar e muitos outros parceiros que estamos para isso. Assim que é com vocês agora, para fechar. Só rapidamente, não me estendendo muito, são ciclos que, pela história, eles são assim, né? Você vê os nossos ciclos que nós tivemos de desenvolvimento tecnológico, desde a área do carbono, né? Da revolução industrial, a parte da energia, a parte da internet. Eu acho que a economia circular vai ser um grande marco, né? Não tão expressivo e impactante quanto esses outros. Então, eu continuo sendo otimista, contem conosco e vamos fazer parte desse movimento. Não, com certeza. Acho que canais como esse são extremamente importantes para deixar a economia circular se tornar mais fácil. Todo mundo realmente entender o seu papel, tanto do ponto de vista como pessoa física, mas também o papel que a gente tem dentro das nossas organizações para fazer com que esse tema seja cada vez mais desenvolvido e traga resultados positivos. Excelente, muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês veem o entusiasmo que gera esse tema da economia circular aqui, porque realmente nós acreditamos muito nisso, no poder das conexões para fatiar esses problemas complexos em uma solução implementável, e contem aqui com a gente. Fiquem ligados nos próximos episódios do Deu Química, do série de Economia Circular, que a gente vai ter outros muito legais também, com outros especialistas. Vocês estão sempre convidados aqui. E também, se vocês têm soluções para economia circular, podem trazer e aproximar a gente com onono.com.br, depois vai ficar nos comentários, mas sejam bem-vindos, e a gente quer continuar para criar química para um futuro sustentável e, obviamente, circular. Muito obrigada
e até a próxima. BASF. We create chemistry.